Então, vamos lá analisar essa data de início do benefício aí da aposentadoria por incapacidade permanente. Então, já foi visto, né? Se foi antecedido de auxílio por incapacidade temporária, no dia seguinte. Agora, vamos analisar as outras situações aí também. Então, data do início do benefício, aposentadoria por incapacidade permanente. Levando em conta, novamente, aquela questão do requerimento, né? Se do início da incapacidade até o requerimento for 30 dias, a pessoa vai ter, a aposentadoria vai iniciar na data do início da incapacidade. A exceção é para o segurado empregado, que vai ser a partir do 16º dia de afastamento. Então, teve lá a incapacidade. Os 15 primeiros dias já foi vista da empresa. Aí no 16º dia é que começa a responsabilidade. Da mesma forma, professor, isso eu vi no auxílio. Pois é, aqui segue a mesma linha de raciocínio. Se a pessoa já tiver recebido o auxílio, né, como já foi explicado várias vezes, auxílio por incapacidade temporária, aí a aposentadoria vai começar no dia seguinte, pronto. Mas se não, aí vai ser na data do início da incapacidade para os segurados em geral, exceto o segurado empregado, ou no 16º dia de afastamento para os segurado empregado. Se o início da incapacidade e o requerimento tiver mais de 30 dias, aí vai ser na data do requerimento, assim como foi para o auxílio por incapacidade temporária. Então, vamos lá. Cuidado aqui com isso. Ó. A pessoa teve a incapacidade no dia 5/2 de 2022. Ela recebeu auxílio-doença até o dia 30/6 de 2023. Quando é que vai começar a aposentadoria por incapacidade permanente dessa pessoa? No dia seguinte à cessação do auxílio-doença, beleza? Então, cuidado com isso daí. Então, no caso, 30 de junho, deixa eu apagar aqui, que junho não tem 31, vai ser no dia 1º de julho de 2023, no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Pronto, não precisa se preocupar com isso. Já aqui, ó, a incapacidade foi no dia 5, ele fez o requerimento no dia 20, foi dentro de 30 dias. Ele é o segurado empregado. Qual vai ser o início da aposentadoria por incapacidade permanente? Aqui vai ser no 16º dia, cuidado, né? De afastamento. Já que a incapacidade foi dia 5, ele fez o requerimento no dia 20, dentro de 30 dias. Ele é um trabalhador avulso. Então, a data do início desse benefício vai ser no dia 5/2, a data da incapacidade. Beleza. Agora, a incapacidade foi no dia 5, ele fez o requerimento dia 19 de março, 30 dias depois. Ele é contribuinte individual. A data do início vai ser quando? A data do requerimento, 19 de março. Da mesma forma, mesmo sendo segurado empregado, mas passou de 30 dias, né, entre a incapacidade e o requerimento, a data do início do benefício vai ser a data do requerimento, no caso aqui, 19 de março. Beleza? Cuidado aí com esses detalhes. Aqui é um tópico interessante, ó. Aqui é um acréscimo que pode ser dado para a aposentadoria por incapacidade permanente. Um acréscimo aí de 25%. Então, eu faço o cálculo aqui, ó, como eu já ensinei vocês, calculei e, vamos supor, aqui eu encontrei R$ 2.000, por exemplo. Eu posso aumentar em 25% isso daqui. Posso dar um aumento para essa pessoa. E esse acréscimo de 25% é para quem? É para aquelas pessoas que estão nessa lista aqui, ó, em regra relacionados lá no anexo da Previdência Social, ele fala, ó, relação às situações que o aposentado por invalidez terá direito à majoração de 25%. Cegueira total, perda de 9 dedos da mãos ou superior a esta. A pessoa perdeu 9 dedos aí. Ficou só com um, ou então dois, né? A pessoa pode ter um a mais. Enfim, por isso que ele falou superior a esta. Pode ser que a pessoa tenha 11 dedos. Aí perdeu 9, ficou com dois ainda. Pode acontecer. Paralisia dos dois membros superiores ou inferiores, perda dos membros inferiores, perda de uma das mãos e dos dois pés, perda de um dos membros, membro superior. Cuidado aqui, ó, quando ele fala perda de uma das mãos e dois pés,
ainda que a prótese seja possível, mesmo assim, ele vai ter aí um acréscimo de 25%, alteração das faculdades mentais com grave perturbação na vida orgânica e social, doença que exige permanência contínua no leito e incapacidade permanente para atividades da vida diária. Então, nessas situações aqui, a pessoa vai ter direito a esse acréscimo de 25%. Por quê? Assim, qual é o fundamento disso, né? Por que foi dado esse aumento? Porque nesses casos aqui, você pode observar que na maioria das vezes a pessoa vai precisar do auxílio de outra pessoa. Cegueira total. Geralmente a pessoa vai precisar de uma pessoa para estar auxiliando ali. Perda de 9 dedos. Então, a pessoa não consegue, às vezes, mais manusear, né, os objetos, precisa de um auxílio de uma pessoa, perda dos membros inferiores e assim por diante. Então, esses 25%, ele serve, o intuito dele, né, é para ajudar com que a pessoa possa até pagar outra pessoa para estar auxiliando, né? Então, o fundamento básico dele é isso. Não é só para isso, né? Mas eu digo assim, o fundamento dele, para você lembrar, é isso daí. E um detalhe, esses 25% pode superar o teto. Como assim, professor? Um exemplo aqui, ó. O teto do regime geral, 6.500. A pessoa recebe uma aposentadoria por incapacidade permanente no valor de 5.800. Pronto. Aqui está tudo ok, respeitando o teto. O teto é 6.500, a pessoa está com 5.800. Ok. Só que ela vai receber mais 25%, que dá 1.450. Quando eu somar isso daqui, a aposentadoria dela vai ser 7.250. Opa, vai superar o teto. Mas nesse caso, pode? Pode. É uma exceção, como foi falado aqui, ó. Esses 25% vai ser devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal. Beleza? Então, ainda que a aposentadoria atinja o limite máximo, mesmo assim a pessoa vai ter direito ao acréscimo aí de 25%. Beleza? Cuidado com esse detalhe aí, porque às vezes cai na próxima, eu pôr o teto. Não, mas nesse caso aqui, pode superar o teto. Tranquilo? Beleza. Agora vamos falar a questão do exame médico pericial. E quem foi aposentado por incapacidade permanente, que não retornou à atividade, logicamente, estará isento do exame médico pericial quando? Ao completar 55 anos de idade e decorridos aí 15 anos da aposentadoria. Então, nesse caso aqui, 55 anos de idade e 15 anos da concessão da aposentadoria ou do auxílio-doença, né, do auxílio-capacidade temporária que a tenha precedido, aí não, acabou, a pessoa está isenta de fazer exame médico pericial. Quem entende, não, já passou tanto tempo que não tem mais como recuperar. Ou quando ela completa 60 anos de idade. Aí a pessoa está isento aí desse exame médico pericial. Quem, o segurado aí que tem o síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, fica dispensado dessa avaliação. Por quê? Porque a Previdência entende que AIDS não tem cura. Então, porque essa perícia aqui é para saber se a pessoa recuperou. Se ela conseguiu, às vezes ela se aposentou por incapacidade permanente, mas ela recuperou a capacidade, né? Muitas vezes ela se aposentou por cegueira total, mas ela fez um tratamento que voltou a enxergar. Aí a Previdência faz uma perícia e diz, opa, peraí, já está enxergando. Opa, não, corta, acaba a aposentadoria aí. Já a AIDS, como até o momento não existe cura, né? Então, para que tá fazendo todo o tempo essas perícias? Então, já fica dispensado aí dessa avaliação. Beleza? A isenção não se aplica nessas situações aqui, ó. Quando tem verificação da necessidade de assistência permanente de outra pessoa para concessão do acréscimo de 25%, aí vai ter que estar fazendo o exame. Verificação da capacidade laborativa por meio de solicitação do aposentado, que se julgar apto. Aqui foi o próprio aposentado que pediu para fazer a perícia, então, mesmo no caso, por exemplo, o aposentado que tem 65 anos de idade, por exemplo, ele já estaria isento, que já completou 60 anos. Mas ele foi lá e pediu, ele pediu para fazer, porque ele acha que recuperou e ele quer voltar a trabalhar. Aí, então, nesse caso, o exame pode ser feito. Ou na questão de subsídios, a autoridade judiciária na concessão de curatela. Então, se o Poder Judiciário solicitou aquilo ali, o exame vai ser feito
mesmo que a pessoa já tenha entrado ali no período de isenção, beleza? O atendimento domiciliar e hospitalar é assegurado pela Perícia Médica Federal e pelo Serviço Social ao segurado com dificuldade aí de locomoção. Aquele segurado difícil, às vezes não consegue sair de casa, não consegue sair do hospital, vai ser assegurada a perícia médica esse atendimento aí domiciliar e hospitalar. Vamos agora trabalhar com a data da cessação do benefício. Muita atenção aqui, porque é uma das que tem mais detalhes. É essa cessação do benefício da aposentadoria por incapacidade permanente. Então, cuidado. Vamos lá. Se a pessoa recuperou, teve a recuperação total dentro de 5 anos que foi aposentado, vai cessar, vai acabar a aposentadoria por incapacidade permanente de imediato para o segurado empregado que tiver direito de retornar ao trabalho que exercia antes. Então, vamos lá. Primeira coisa que tem que analisar, porque eu vou já falar outra coisa, quando a recuperação não é total, ela é parcial, ou quando ela é total, mas é mais de 5 anos. Então, cuidado com isso. Recuperação total, ele teve um acidente, alguma coisa, ficou incapacitado, mas ele recuperou total. Teve a recuperação total dentro de 5 anos. Então, ele se aposentou aqui, em menos de 5 anos, ele recuperou. Se ele for um segurado empregado e ele tiver o direito de retornar para a empresa, né? A empresa vai assegurar o emprego dele novamente, a aposentadoria por incapacidade permanente cessa de imediato. Então, recuperou hoje, bufo, cessa. Amanhã a pessoa já volta para a empresa, já volta a trabalhar. Tranquilo? É de imediato. Já para os demais segurados, como é que eu vou garantir isso daí? Como é que vai ser a cessação? Vai ser proporcional. Proporcional ao quê? A tantos meses quanto foi aí a duração do auxílio por incapacidade temporária e da aposentadoria por incapacidade permanente. Como assim, professor? Me explique. Vamos lá. Situações hipotéticas, que é o que vai cair na prova de vocês. A pessoa recebeu auxílio por incapacidade temporária por 1 ano e foi aposentado por incapacidade permanente por 3 anos. Ele é segurado empregado e tem direito de retornar. E ele teve aqui a recuperação total, dentro de 5 anos. Então, qual vai ser o dia da cessação? Quando é que vai acabar a aposentadoria para essa pessoa? De imediato. Porque aconteceu dentro de 5 anos, a recuperação total, ele é um segurado empregado e ele tem direito de retornar. Professor, se não tiver o direito de retornar para a empresa, ele vai utilizar essa outra regra aqui de baixo. Mas se ele tiver o direito de retornar, aí vai ser cessado de imediato. Pronto. Porque ele não está desamparado, né? Acaba a aposentadoria, mas ele voltou a trabalhar. Ele vai ter a remuneração dele normal agora. Agora, cuidado, não é segurado empregado. É um contribuinte individual e um trabalhador avulso. Esse aqui recebeu auxílio por incapacidade temporária por 1 ano, cessou e ele passou a receber a aposentadoria. Então, aqui ele passou 4 anos recebendo benefício, né, por essa incapacidade. 1 ano de incapacidade temporária e 3 anos de aposentadoria por incapacidade permanente. Ele recuperou total dentro de 5 anos. Quando é que vai cessar? 4 meses. Ele ainda passa 4 meses recebendo aquele benefício, ó, porque é tantos meses quantos forem os anos de duração, e eu vou levar em conta o período do auxílio por incapacidade temporária. Então, ele passou 1 ano recebendo antes da aposentadoria, aí cessou o auxílio por incapacidade temporária e começou a aposentadoria por incapacidade permanente, aí eu vou contar o tempo do auxílio. Aqui, ele não teve auxílio, ele já foi logo aposentado, passou 4 anos. Aqui também vai ser 4 meses. Eu só coloquei esses 2 exemplos para você perceber que se antes da aposentadoria teve um auxílio-doença, um auxílio por incapacidade temporária, ele entra no cálculo também. Porque muitas vezes a pessoa poderia pensar que era 3 meses, né? Já que foi 3 anos de aposentadoria. Mas cuidado, teve 1 ano ali que precedeu, né, aquela aposentadoria de auxílio por incapacidade temporária. Então, nesse caso, vai ser levado em conta. Agora, cuidado também, pegadinha de prova, falar assim,
Em 1900 e carne assada, a pessoa recebeu um auxílio-doença. Em 2022, ela se aposentou por incapacidade permanente. Opa, não tem relação entre eles. Um foi em 1900 e lá vai pedrada. E o outro 2020, eu vou levar em conta para o cálculo aqui dessa proporcionalidade, se foi antes, se a pessoa recebeu o auxílio por incapacidade temporária, aí cessou e começou a aposentadoria. Nesse caso, eu conto. Porque às vezes a questão pode fazer uma pegadinha dessa, né? E a pessoa querer contar aquele tempo de auxílio-doença. Não, beleza? E cuidado também, porque às vezes você pode levar em conta só o tempo da aposentadoria. Tem que levar em conta tudo. Beleza. Agora, se a recuperação foi total, mas foi mais de 5 anos que ele se aposentou. Então, ele se aposentou em 2020 e teve uma recuperação total em 2028, 8 anos depois. Vai utilizar essa regra aqui. Se ele se recuperou para outra atividade, não é mais para que ele trabalhava antes. Ele se recuperou, vai voltar a trabalhar, mas é em outra atividade. Ele não consegue mais fazer o que ele fazia antes. Essa regra aqui. Ou se foi uma recuperação parcial. Não foi total. Ele se recuperou, mas não está 100%. Foi só uma recuperação parcial. Como é que vai funcionar? Vai ser assim. Ele vai receber a aposentadoria integral por 6 meses. Depois de 6 meses, ela tem redução de 50%. E ele passa a receber 6 meses dessa forma. Depois de 6 meses, reduz em 75%. Aí só após, aí no caso da 18 meses, né? 6 mais 6 mais 6, é que cessa definitivamente, que acaba definitivamente. Então vamos lá. Exemplo. O cara recebia 2.000 de aposentadoria por incapacidade permanente. Teve uma recuperação total com mais de 5 anos, ou parcial, ou para outra atividade. Então, quando é que vai cessar? Vai ser assim. Ele vai passar 6 meses recebendo de forma integral, recebendo os 2.000. Depois, ele recebe mais 6 meses, mas agora com redução de 50%. No caso, ele está recebendo R$ 1.000 agora. E depois ele recebe mais 6 meses com redução de 75%. No caso, ele vai receber R$ 500. Pode ser que a prova queira fazer, porque é o que está na lei assim, integral 6 meses, aí reduz 50% mais 6 meses, reduz 75% mais 6 meses. Pode ser que a prova queira colocar de outra forma. Então, tipo, ele recebe integral, que é o valor 100% por 6 meses, depois ele recebe 50% por 6 meses, depois recebe 25% por 6 meses, que é a mesma coisa, né? Integral é 100%. Se reduziu 50%, ele está recebendo 50%. Se reduziu 75%, ele está recebendo 25%. Mas eu estou logo explicando, porque às vezes a prova cobra e aí causa aquela dúvida, aquela estranheza, né? Você não é 75%, mas calma, reduziu 75%, então ele está recebendo o equivalente a 25% do que ele recebia antes. Tranquilo? Beleza. Também vai ter a cessação do benefício se a pessoa retornar voluntariamente à atividade. Então, está recebendo a aposentadoria por incapacidade permanente e, de forma voluntária, ela retorna para a atividade, ela volta a trabalhar. Opa, então, peraí. Você está aposentado, está incapaz, mas você voltou a trabalhar de forma voluntária? Cessa a aposentadoria. E pela morte do segurado também, lógico. Um detalhe, ó. Aqui a morte do segurado vai cessar quase todos os benefícios, se não todos aí dos segurados. A pessoa morreu, não vai gerar aquele benefício, vai ser, quem que vai receber aquele benefício? Mas pode ser que você esteja aí. Não, mas a pensão por morte, professor, a pensão por morte é outro benefício. E quem vai receber são os dependentes. Então, a pessoa que está aposentada e morreu, acabou. Aquela aposentadoria acabou. O que vai ter é a pensão por morte, se for o caso, se ele tiver dependente, e é outro benefício, entendeu? Então, cuidado com esse detalhe. Com isso, a gente finaliza mais um benefício. Esse aqui é um dos mais cobrados em prova. No próximo bloco, vamos tratar aí do auxílio acidente. Beleza? Forte abraço, aguardo vocês daqui a pouco.